Olá e uma excelente sexta-feira para você. E bom, junho é o mês do orgulho LGBT+, um período que lembra a luta por direitos, respeito e inclusão. Mas também é tempo de destacar histórias de quem transformou desafios em oportunidades. E aqui no Alto Tietê, empreendedores da comunidade encontraram no próprio negócio um caminho para conquistar autonomia financeira, realizar sonhos e abrir portas para outras pessoas. Já são 6 anos de união entre Kaique e Júlio. Os dois trabalhavam em áreas totalmente diferentes, mas por uma ideia do Júlio, decidiram abrir o próprio negócio. A casa deles, em Arujá, se transformou num ambiente cheio de criatividade. A ideia partiu de eu estar trabalhando já numa multinacional em Guarulhos, né, em São Paulo mesmo, e a minha gestora falou para mim que eu tinha o dom da comunicação. E eu fui procurar o que fazer, né, jornalismo, e isso eu fui procurar o jornalismo. Passei no vestibular, só que eu não queria só o jornalismo, eu queria a publicidade, que era ampla. Depois que eu comecei a estudar, aí veio a ideia de abrir a Caju Comunicação. O começo foi difícil, mas além da força de vontade de fazer acontecer, o investimento em equipamentos para produzir conteúdo digital foi o primeiro passo. O segundo, conquistar os clientes. No começo, a gente saiu oferecendo nosso serviço, né, nos estabelecimentos aqui de Arujá, e a gente não cobrou, a gente queria criar um portfólio, então a gente acabou que a gente ofereceu nosso serviço em troca de uma visibilidade. E aí a gente ofereceu para uma floricultura, eles aceitaram, a gente fez o vídeo e daí em diante começou a surgir vários outros clientes pedindo vídeo, foi bem legal. A estratégia deu resultado. Hoje, a agência atende empresas da região e já possui uma carteira fixa de clientes. Um crescimento que também ajudou a concluir um sonho pessoal, a construção da própria casa. Quando a gente começou com a Caju, ela ainda estava terminando, faltavam os acabamentos, então a gente conseguiu adiantar muita parte da obra com o nosso trabalho na agência. Mas o caminho não foi livre de obstáculos. Embora relatem avanços na aceitação da diversidade, Kaique e Júlio contam que ainda existem receios em determinados ambientes profissionais. Por isso, muitas vezes preferem se apresentar primeiro como sócios e não como casal. Geralmente eles têm um posicionamento bem firme assim, mas a gente sempre evita por conta desse exato motivo, né? Pra gente não se prejudicar como agência, a gente não se apresenta como casal, a gente se apresenta como sócios. Não deveria ser assim, mas é uma estratégia da nossa agência. Sempre busquei, né, conhecimento, então eles sempre falaram, Júlio, entra com educação nos lugares, sempre se mostra antes, educado para não, né, gerar esse conflito e tudo. Então, a minha sexualidade ela vem bem depois da minha educação, respeito, né, com as pessoas. Então a gente sempre chega, em qualquer lugar que a gente entra, a gente chega com educação, não com o pé na porta, né? A gente sempre chega educado, pensando sempre, né, nas pessoas. A realidade deles também aparece nos números. Segundo o Sebrae, mais da metade da comunidade LGBTQIA+, empreende ou tem vontade de ter o próprio negócio. Hoje já são mais de 3 milhões e 700 mil integrantes desse grupo liderando empresas no país. O levantamento mostra ainda que o preconceito pesa na decisão. 4 em cada 10 entrevistados disseram que a identidade de gênero ou orientação sexual influenciaram na hora de empreender. Eles buscam independência, um ambiente de trabalho mais seguro e melhores condições financeiras. Ao todo, o Brasil tem 15 milhões de pessoas com 16 anos ou mais que se identificam na comunidade. E desse total, 24% já são donos do próprio negócio. Para muitos integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, abrir o próprio negócio representa mais que ter uma fonte de renda. É a possibilidade de mostrar quem são, os seus talentos, sem esconder a própria identidade. E, ao mesmo tempo, ter um espaço seguro que ajudará também a inspirar outras pessoas. Em Mogi das Cruzes, Rodrigo escolheu empreender para transformar realidades. Há anos ele atua no terceiro setor, mas foi em 2018 que decidiu profissionalizar o trabalho social. A gente tem muitos talentos no Alto Tietê e a ideia do Instituto é trabalhar o desenvolvimento da região através desses profissionais. Então a gente não só fomenta e dá visibilidade para que potencialize esses profissionais, mas também capacita para que eles se desenvolvam. O espaço funciona junto com uma cafeteria.
Ao longo dos anos, centenas de profissionais passaram pelas iniciativas do Instituto. Histórias de pessoas que descobriram talentos, encontraram uma fonte de renda e mudaram de vida. Para Rodrigo, ocupar espaços de liderança sendo um homem gay também tem um significado importante. Assumir um papel de liderança social sendo uma pessoa gay, eu acho que tem um impacto muito grande, porque a gente mostra que é possível a gente estar e ocupar esses lugares, mostra que a gente pode ser referência para que outras pessoas também ocupem esses lugares, e a gente trabalha também dentro da economia criativa com muitas pessoas da comunidade que têm habilidades incríveis a serem desenvolvidas também. Mas ele reconhece que o preconceito ainda existe, mesmo que de forma menos explícita. Mas a gente está numa cidade, numa região muito conservadora. Então a gente sente que algumas oportunidades não acontecem, algumas portas não se abrem devido a ser uma pessoa assumidamente gay. Por outro lado, a parceria com a cafeteria abriu portas para diversas pessoas. Olha, eu diria para esses empreendedores que vale a pena a gente acolher as pessoas, independente de suas comunidades, né? Hoje, falando mais do LGBTQIA+, só que assim, há tantas comunidades que necessitam desse acolhimento e quem ganha mais é a gente mesmo, né? Então, para nós, Roça Chique, é muito bom a gente saber que a gente é um local de segurança para essa comunidade, que eles vão vir aqui, não sofrerão preconceito, coisa do tipo, e acolhidos, né, que é o mais importante. E fazer parceria com eles engrandece tanto, porque é uma comunidade que com tantas ideias, com tanta alegria, né, e Casa de Vó tem que ser assim, uma casa alegre, viva. Entre desafios, conquistas e muita persistência, eles ajudam a construir um mercado mais diverso e mostram que talento, competência e dedicação não têm orientação sexual, têm oportunidade. Histórias como a de Kaique, Júlio e Rodrigo mostram que empreender pode ser uma resposta às dificuldades, mas também uma forma de conquistar autonomia, gerar oportunidades e, principalmente, inspirar outras pessoas. Eu acredito que a gente não pode ter medo. Acho que o medo, ele nos impede de conquistar o extraordinário. Então, eu acredito que todos nós podemos. Se nós, Caju Comunicação, conseguimos, né, Kaique e Júlio, acho que qualquer pessoa consegue. Claro, estudando, né, se preparando, pesquisando também o cenário, para onde você quer ir, se é a comunicação, se é o audiovisual e diversas outras áreas, né, de empreendedorismo. Acho que todos nós conseguimos. Parabéns aos meninos.